Olá, boa noite. Nestes últimos meses, você que acompanha o noticiário tem ouvido falar bastante sobre CPI, não é mesmo? Mas você sabe o que é uma comissão parlamentar de inquérito e qual a sua finalidade? Sabe quem pode criar e quanto tempo dura em média uma CPI? Para explicar essas e outras questões, o Ação Nacional recebe hoje o professor Lucas Laurentes, que é doutor em Direito Constitucional. Bem-vindo, Lucas. Boa noite para você. Boa noite, obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Olha só, nós não estamos aqui hoje para discutir a CPI da Covid, se ela deveria ou não deveria acontecer. Nós queremos apenas esclarecer as dúvidas que surgem a respeito dessas comissões. E olha, parece que a CPI é algo novo, não é? Mas não é não. Nós vamos ver agora um vídeo que a repórter Priscila Alves preparou para a gente, para depois do vídeo nós conversarmos a respeito com o professor Lucas. Vamos ver? CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela serve para investigar assunto público relevante e é formada por parlamentares, ou seja, senadores e deputados federais ou estaduais, ou até mesmo vereadores. Essa comissão existe em vários países. Aqui no Brasil, as comissões datam da época do Império. Em 1934, a criação das CPIs foi garantida pela Constituição brasileira, mas teve uma vida breve por causa do golpe militar de 1937, ressurgindo em 1945, com a redemocratização. E entre 1945 e 1964, houve vários conflitos e crises políticas. As CPIs foram ferramentas efetivas na fiscalização da má administração do governo. É isso aí. Lucas, no vídeo fala que a CPI existe há muito tempo aqui no Brasil, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como que é a história, então, da CPI com a nossa nação. As CPIs, né, elas têm várias formas, como foi bem explicado no vídeo. Elas existem desde que o parlamento existe. Uma das funções do parlamento, e os parlamentos existem com uma tradição inglesa, né? O que se diz, o que se pensa é que uma das funções do parlamento é a investigação de coisas que têm interesse público. Então, basicamente, o que nós pensamos, né, todo mundo pensa, é que além de fazer leis, que é a função principal dos parlamentares, eles também sempre tiveram a função de rever, fiscalizar, verificar as coisas que são feitas não só pelo Poder Executivo, mas também por outros agentes públicos, como, por exemplo, empresas públicas, né? A gente teve uma CPI dos Correios, outras instâncias do Poder Federal, Estadual ou Municipal. Então, o Supremo Tribunal Federal ele tem até algumas decisões em que ele diz, mesmo que não estivesse prevista na Constituição, existiria a CPI, existiria o poder do parlamento de criar CPIs, porque existe a função inerente ao Poder Legislativo de investigar as ações do poder público. Como foi dito aqui, né, também no vídeo muito bem, o Brasil ele tem teve variações de regimes democráticos e regimes autoritários. Obviamente, num regime autoritário, o ditador não vai deixar que as coisas públicas sejam verificadas. Então, durante o regime de 64, o parlamento foi fechado várias vezes, né? Então, basicamente, não existia a possibilidade de se realizar, se abrir um procedimento de investigação. Mas nas fases democráticas do Brasil sempre existiu a possibilidade de abrir uma CPI, verificar fatos e, enfim, denúncias. Durante a vigência da Constituição de 88, a gente teve várias, né? CPI do Estado, CPI dos Correios, como foi dito. Enfim, muitas e muitas e muitas CPIs no âmbito federal e no âmbito dos estados também, várias CPIs, né? Variadas matérias
que são tratadas. E ela consta, então, da Constituição desde quando, a CPI? Como foi dito no vídeo, ela consta das Constituições desde a Constituição de 34. Né? A Constituição de 34, ela teve vida curta, né? Uhum. Ela teve 3 anos de vigência. Inclusive, nós recentemente comemoramos aqui no estado de São Paulo o movimento constitucionalista que gerou a criação da Constituição de 34, mas foi uma Constituição que durou 3 anos, até um golpe de novembro de 37, que gerou o Estado Novo varguista. Então, a partir de 37, a gente teve o Estado Novo com uma Constituição, basicamente, que não só existia no papel. Tá. A Constituição polaca, que a gente chama. E, Lucas, por quanto tempo pode durar uma CPI? E se ela também pode ser prorrogada, quantas vezes? Explica pra gente. Essa é uma questão até regimental. Se a gente olhar para os regimentos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, existem regras diferentes. Tá? A Câmara dos Deputados não tem um prazo fixo, não fala, olha, por quanto tempo vai ter vigência a CPI. No Senado Federal, está dito que é 90 dias. Qual que é a ideia? O início é esse prazo? Começa-se com 90 dias de prazo? Primeiro é 90 dias e pode ser renovado. Tá. Qual que é a ideia básica nos 2 casos? A ideia básica é que a CPI ela é uma comissão. E o Congresso, ele funciona com comissões. Né? Existem comissões várias. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Orçamento, Comissão de Meio Ambiente, por aí vai. Só que essas comissões que eu citei agora são comissões permanentes. Então, elas funcionam durante todo o período de trabalho parlamentar, que se chama legislatura. A CPI não, ela é uma comissão temporária. Sim. Então, para distinguir essas comissões permanentes da CPI, a temporária, é preciso falar, olha, ela vai durar tantos dias, tanto prazo. Tá? Esse prazo, então, para o Senado é de 90 dias, ele pode ser prorrogado por decisão da mesa, que é o presidente do Senado, e durante as férias também ele não corre. Então, tem algumas coisinhas que fazem ele ser mais alongado, né? O ponto é que sempre precisa de um prazo fixo, um prazo para começo, meio e fim da CPI. Tá certo. E quem é que pede a abertura de uma CPI? A abertura da CPI, aí é a Constituição que diz, né? É requerida, demandada por 1/3 de deputados ou senadores em separado ou em conjunto. Então, se for enviado um requerimento para a mesa da Câmara dos Deputados com a assinatura de 1/3 dos deputados, a gente vai ter uma CPI na Câmara dos Deputados. No caso atual, né, a gente tem uma CPI no Senado. Então, quer dizer que foi colhida, foi pegado, né, a assinatura de 1/3 de senadores e foi enviado para abertura no Senado. É possível juntar. Tá? Eu tenho um dado até aqui, Lucas, te cortando, desculpa. Em 2014, quem fez o pedido, quem obrigou a abertura da CPI lá da Petrobras, ainda no governo Dilma, né, foi o STF. E também é possível, então, que o STF determine a abertura de uma CPI? Esse é um ponto que gerou algum debate no STF, porque o que aconteceu em primeiro momento, né? Alguns estados, entre eles o estado de São Paulo, criaram regras diferentes da Constituição. A Constituição fala de 1/3. Sim. E esses estados começaram a falar assim, olha, precisa de maioria ou precisa de maioria absoluta, que são coisas diferentes. O STF disse não pode, é só 1/3. Certo. Depois, num segundo momento, no governo federal, na Câmara dos Deputados e no Senado e também em outros estados, foi feita uma regra que dizia que, olha, mesmo que tenham sido colhidas 1/3 das assinaturas, a mesa, que é a presidência, né, da casa, poderia obstar a criação da CPI. Isso por vários artifícios. Tá? Um deles foi realizado pelo ex-presidente do Senado, José Sarney. Ele simplesmente não indicava os membros, não instalava a CPI. Sim. O Supremo, de forma correta, disse em várias ocasiões, em todas essas ocasiões,
que a CPI é um direito deste 1/3. Então, é um direito da minoria de fiscalizar as ações do governo. Então, não pode, nenhuma forma dessas jeitinhos assim de tentar obstar a criação da CPI. Tendo esse 1/3, tendo essas assinaturas colhidas, é obrigatório. Então, é obrigatório. Juntou assinatura suficiente, o quórum, né? Tem que abrir uma CPI. Tem que abrir, que foi exatamente o que aconteceu na CPI recente, né? Tá. Existia os requisitos constitucionais para a abertura da CPI. Nesta CPI agora, você Sim, se refere, né? sim. A CPI da Covid. E, basicamente, o que foi feito pela presidência do Senado foi que ele engavetou, ele não apreciava o pedido. Sim. Ele disse que não poderia abrir uma CPI por causa da situação de pandemia. E o Supremo disse que, olha, a Constituição não fala de pandemia. Então, se tem 1/3, tem 1/3 e acabou, você precisa abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito. Inclusive, voltando, já pegando o gancho, né, da CPI e a pandemia que nós estamos vivendo, foi muito discutido no início, né, da abertura da CPI, como é que seria o formato dessa CPI, já que tem as regras, as restrições, né, por conta da pandemia. Mas, no fim, não foi à distância nem nada, né, todos os membros, as pessoas que participam da CPI estão lá nos dias dos depoimentos, né? E não teve diferença nenhuma de uma CPI mais antiga para essa? Na verdade, alguns parlamentares, senadores, né, participam de forma virtual, por opção. O presidente dessa CPI, que ele é nomeado... Mais idoso. Ele em primeiro momento, é nomeado para instalação o parlamentar mais idoso. Certo. Mas ele funciona, esse parlamentar mais idoso, só para colher os votos daqueles que participam da CPI para a nomeação do presidente. Então, esse é o procedimento que está até na lei da CPI, né? Instalada a comissão, o mais idoso cria um procedimento de votação secreto. Feita a votação, é nomeado aquele que teve mais votos, né? Tá. Então, neste caso foi isso que aconteceu. O presidente da CPI depois nomeia o vice-presidente e também o relator. Neste caso, considerando os problemas de pandemia, Sim. ele deu a oportunidade dos senadores participarem de forma virtual também. Tem alguns que participam de forma virtual, outros não. Fica a critério, então, Sim. né? Essa é a diferença, esse é o diferencial da CPI da Covid para as CPIs que já ocorreram no passado. Olha só, a gente está terminando o primeiro bloco do Programação Nacional. Hoje o nosso tema é como acontece a CPI, o que é uma CPI. O professor Lucas Laurentes, que é doutor em Direito Constitucional, está aqui hoje para explicar isso tudo para a gente. Então a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse debate. Até já! Já estamos de volta com o segundo bloco do Programação Nacional, hoje tratando de um tema importante e muito atual, CPI. Estamos com o professor Lucas Laurentes, que é doutor em Direito Constitucional. Já falamos bastante no bloco anterior sobre como é aberta a CPI, como se forma a CPI, né? E agora a gente quer falar a respeito da investigação. O que a CPI investiga de fato, né? Os fatos ou as pessoas. A gente tem um exemplo muito claro agora na CPI da Covid, que estão sendo investigados contratos irregulares, né, nas compras de algumas vacinas. Então, a pergunta, professor, é a seguinte: a CPI vai investigar esses contratos, de fato, ou as pessoas que estão envolvidas, o responsável pelo contrato, pela compra do imunizante? A CPI, segundo o texto da Constituição, ela investiga fato determinado. E é preciso que no ato da instalação os parlamentares indiquem este fato serão investigados durante o procedimento de investigação da CPI. O que ocorre é que toda investigação de fatos gera a indicação de responsáveis pelos fatos. Então, a lei também, até o regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado, indica que, uma vez finalizada a CPI, elaborado um relatório que pode requerer, entre outras coisas, que seja instalada, proposta, uma ação penal, de responsabilização penal ou civil, que aí dependerá também desse fator, será enviado para o Ministério Público ou não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o resultado da CPI pode significar a responsabilização de algumas pessoas por fatos determinados.
por fatos ilegais, por fatos criminosos. Tá. Mas o objeto da investigação continua sendo o fato. Para abrir uma CPI, então, é importante que tenha um fato determinado. Se tiver vários fatos ou várias pessoas envolvidas, não se abre uma CPI, é isso, não é? É isso, a CPI não pode investigar tudo. Tá. Até porque ela deve ser temporária, como nós dissemos. Sim, né? sim. Para que ela tenha um objetivo de começo, meio e fim, ela precisa ter também um fato determinado, porque senão ela se perdura do tempo todo e se torna uma comissão permanente. Tá certo. Professor, foi cogitada a possibilidade recentemente, inclusive, da convocação de 9 governadores, também envolvidos aí nesses desvios de recursos, né, destinados aos estados, aos municípios. A minha pergunta é, juridicamente, governadores e prefeitos, no caso, se houver prefeitos, eles também podem ser convocados a participar da CPI nesse âmbito federal como a da Covid? Essa discussão foi solucionada, né? O Supremo Tribunal Federal disse que isso não pode acontecer. A convocação no âmbito federal só pode ser de pessoas que trabalham, que agem, que estão contratadas no âmbito federal. Mas essa discussão é até um pouco desnecessária, porque está escrito na lei da CPI. O Congresso Nacional investiga questões relacionadas à sua competência. Isso também é um pouco óbvio, porque, como nós dissemos, o Congresso, o Parlamento, ele tem, entre as suas funções, fazer leis e investigar questões que estejam na sua órbita de competência. Né? Então, a órbita de competência do Congresso Nacional é nacional, são coisas da União. No governo, nos governos estaduais, diferente. Aí são questões estaduais e no municipal diferente também. Caberia a quem, então, investigar esses governadores, por exemplo? As assembleias legislativas. Ao legislativo. Então, cabe a ele, ao legislativo, fazer essas investigações e punir. Sim, isso está até bem explicado na lei de CPI, porque a ideia é, para cada competência do Estado, dos Estados ou da União, e até a lei diz, para diferentes poderes, por exemplo, o judiciário, né? Não se pode investigar questões na CPI, essas questões na CPI. O judiciário tem a sua própria órbita de investigação, como questões internas, né? Uma avaliação de corregedorias internas. Neste caso, funciona da mesma forma, né? A CPI federal funciona para a órbita federal da União. Sim. E as estaduais funcionam nos respectivos parlamentos estaduais das assembleias legislativas. Essa ideia que está ali na lei, a lei da CPI é bem antiga, né? Mas ela foi confirmada pelo Supremo nessa decisão, que ela continua valendo. Tá certo. Nós vimos também nessa CPI da Covid, e em outras também, sempre acontecem essas coisas, né? Pessoas que são convidadas a depor e pessoas que são convocadas. Eu queria que você explicasse para a gente por que dessa diferença, por que não se convoca, então, todos os que devem ser ouvidos e existe essa diferença, então, convite e convocação? Isso vem também de uma disposição, de uma regrinha que está ali dentro da lei de CPI, que ela diz da seguinte forma no final, né? Se aplica à CPI, ao procedimento de investigação da CPI, as regras do processo penal. E lá dentro do processo penal existe uma divisão entre diferentes tipos de testemunha. Existe uma testemunha que tem o dever de comparecer e também o dever de falar a verdade, que são as pessoas em geral. E existe também categorias de testemunhas que podem se negar a dizer, a falar e até não comparecer. Por exemplo, pessoas que têm dever de sigilo, psicólogos, advogados, pessoas religiosas que recebem, enfim, informações que elas têm o dever de não transmitir a outros. Sim. Essas pessoas são convidadas a comparecer. Tá. Então, ela, por dever profissional, por dever de sigilo, ela pode não falar.
as outras têm o dever de comparecer. Se elas forem convocadas como testemunha ou como investigada, elas devem comparecer, e aí tem também diferenças na colheita de provas, na investigação, em relação a cada uma dessas espécies também de pessoas. Também aproveitando o gancho, né, já que você falou do direito de falar, de se manter em silêncio, a gente tem visto que muitos dos que estão sendo investigados na CPI, que estão lá depondo na CPI, muitos recorrem ao STF para conseguir habeas corpus para permanecer em silêncio ou nem comparecer à CPI, ou não dizer a verdade. Isso tudo está na legislação também, na Constituição, e é um direito dessas pessoas? O STF, esse é um ponto um pouco nebuloso, tá? Da jurisprudência do STF e das decisões atuais, principalmente. Mas até algum tempo atrás, a ideia do STF para CPIs era, não importa se você foi convocado como testemunha ou como investigado, você tem o direito de não se prejudicar, não se autodenunciar, né? Você tem o direito de ficar calado perante denúncias que são feitas contra você. Sim. Então, ele ampliou muito, no caso da CPI, o direito de não autoincriminação. Tá. O que tem acontecido, e é por isso que o STF está dando um passo atrás, são exageros de alguns investigados e algumas testemunhas que simplesmente comparecem à CPI e dizem, olha, eu não vou falar nada aqui, ou Sim. eu não quero comparecer, ou eu vou, enfim, eu não vou nem dizer quem eu sou. Então, nesses casos, o STF, de certa forma, deu um passo atrás, principalmente algumas decisões recentes, dizendo que o primeiro intérprete do direito ao silêncio será o próprio parlamento. Então, ele pode, de alguma forma, verificar, nestes casos, se a pessoa está agindo de forma abusiva. É o que eles disseram. Certo. E nestes casos em que a pessoa está agindo de forma abusiva, o Supremo parece que vai admitir alguma forma de responsabilização dessas pessoas. Inclusive, nós vimos recentemente, né, como você disse, o caso de uma pessoa que está envolvida numa empresa que negociou vacinas aí, né, com o governo federal, que foi no primeiro dia de depoimento, ficou em silêncio, aí a comissão recorreu ao STF e no dia seguinte essa pessoa voltou e teve que, não para se incriminar, mas teve que responder a várias perguntas, né? Foi exatamente nesse caso que o presidente da STF disse que se continuasse agindo dessa forma abusiva, foi o que ele disse, né? Sim. Seria possível uma responsabilização dessa depoente. É complicado também essa forma de interpretar do STF, porque a própria CPI pode, de certa forma, constranger uma pessoa. Sim. Durante o depoimento, o que acontece em algumas situações, né? A dizer coisas contra ela mesma. Certo. Então, é muito complicado você deixar na mão do investigador, no caso a CPI, o poder de incriminar uma pessoa que você está investigando. Porque o investigador tem sempre a tendência de incriminar, de perseguir, de denunciar. Antes o Supremo dividia, de certa forma, muito claro, essas funções do investigador e do depoente, dando o direito do depoente de não se sujeitar às perguntas que ele acha abusivas ou desnecessárias. Tá. Agora ele está balanceando um pouco isso daí. Tá. Lucas, a gente vê também que algumas das pessoas que eram testemunhas passam a condição de investigadas, né? Na CPI da pandemia, por exemplo, a comissão consegue investigar mais a fundo quando a pessoa passa a ser investigada? Ela tem mais direitos a respeito dessas pessoas quando se muda a condição de testemunha para investigada? Sim, até por questões de processo, né, penal, como eu disse, se aplica o processo penal para o procedimento da CPI, quando a pessoa passa a condição de investigado, Sim. é possível se tomar várias medidas contra a sua intimidade, principalmente. Tá. Né? Então, quebra de sigilo bancário, telefônico,
existe uma especificidade no sigilo telefônico, mas... A gente pode voltar a falar sobre isso, então, logo mais, pode ser? Pode ser. Vou te interromper um pouquinho, porque é um assunto importante, a gente quer aprofundar um pouco mais nessa questão, então a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente continua com essa explicação do professor Lucas. O intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o terceiro bloco do Programação Nacional, hoje falando sobre CPI, não a CPI da Covid, mas as CPIs, né? O que é uma CPI, o que engloba a CPI, como ela acontece. Quem está aqui para nos auxiliar nessa conversa é o professor Lucas Laurentes, que é doutor em Direito Constitucional. Antes do intervalo, nós estávamos falando sobre os poderes que uma CPI tem. Então, eu vou voltar a esse ponto, Lucas, para você explicar para a gente o que a CPI pode e o que a CPI não pode fazer. A Constituição diz que a CPI tem um poder investigatório equivalente à autoridade judicial, o que é, de certa forma, um paradoxo, porque os juízes não têm poder investigatório, quem investiga é a polícia ou o Ministério Público, né? Mas o que a Constituição quer dizer, na verdade, é que a CPI vai colher provas, né? Vai buscar provas e vai pegar provas e vai avaliar provas. E o Supremo, as decisões do STF, têm dito que as CPIs elas podem ter acesso a todo tipo de registro. Registros de movimentações bancárias, registros de contatos telefônicos, registros de ligações, registros de comunicação, ou seja, informações arquivadas. O que o Supremo diz, que existe um caso específico, né, tratado pela jurisprudência, que é a comunicação em curso, a comunicação que está acontecendo entre duas pessoas, e neste caso existe uma reserva de jurisdição, diz o STF. O que quer dizer? Só para este caso, é necessário que o juiz determine a quebra da comunicação que ocorre, do conteúdo da comunicação que está ocorrendo entre duas pessoas, né? A comunicação telefônica, basicamente. Em outros casos, os registros, os arquivos, as informações que já estão arquivadas, a CPI pode ter acesso. Então, resumindo isso, a CPI pode quebrar o sigilo telefônico para saber se eu liguei para você, por exemplo, mas não pode saber o que nós conversamos, né? Esse poder ela não tem. Sim, o conteúdo a menos que não. O juiz, o conteúdo da conversa, a menos que um juiz determine. Isso mesmo. Está explicado. Aquela pessoa que jura falar a verdade, aquela testemunha que foi lá, fez o juramento, mas mentiu na CPI, mentiu durante o depoimento, ela pode ser presa em flagrante? Esse é um tema, né? Até porque aconteceu recentemente na CPI, enfim, da pandemia. E o que se discutiu, o que aconteceu ali, são algumas coisas que, de certa forma, precisam de melhor explicação. Fato primeiro, né, para a gente expor com mais clareza esse ponto. A lei da CPI diz que aquele que tentar obstar ou aquele que faltar com a verdade durante o procedimento investigatório, essa pessoa pode ser presa. O ponto dois pontos, né? Primeiro, se a pessoa estiver convocada, estiver presente na condição de investigado, essa pessoa, obviamente, pode apresentar a sua versão dos fatos, né? Então, ela não tem o dever de verdade se ela está convocada na condição de investigado. Essa seria uma primeira exceção a essa regra, e o STF ampliou essa exceção dizendo que, olha, mesmo que a pessoa tenha sido convidada na condição de depoente, de testemunha, se o fato potencialmente incriminá-la de alguma forma, se a questão debatida puder gerar alguma consequência danosa para ela, ela daí também pode, de certa forma, agir como um investigado faltando com a verdade, segundo as decisões do Supremo, que ampliou ainda mais esse direito de não autoincriminação. O que aconteceu e o que se argumentou no caso recente foi que a pessoa faltou com a verdade de forma tão clara e evidente que existia uma tentativa de obstrução da CPI. E se argumentou ali também que, para que essa obstrução cessasse, parasse,
era preciso que fosse declarado flagrante, prisão automática da pessoa naquele instante. O que também é discutível, né? Porque a pessoa foi levada à delegacia, o flagrante é uma prisão cautelar. Né? Então, ela foi levada à delegacia, assinou um termo de flagrante e pagou fiança e saiu dali também, né? Ela vai responder por crime de falso testemunho, de alguma forma aí. Agora, muito complicado também a CPI considerar que uma pessoa faltou com a verdade, sendo que, de certa forma, ela estava se defendendo. Então, essa questão não está tão clara do que aconteceu. E outras prisões? Prisão temporária, prisão preventiva, a CPI pode determinar esse tipo de prisão? Nesses casos é só a autoridade judicial, né? A CPI pode decretar, nos casos de prisão em flagrante, assim como qualquer autoridade. Servidores públicos podem decretar a prisão em flagrante, devem decretar a prisão em flagrante, na verdade. Para os casos de outras prisões, prisão preventiva, temporária, como você citou, a Constituição determina que é só a autoridade judicial. E, Lucas, nós temos, além da CPI, as CPMIs, né? Que são as comissões, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Como é que se decide abrir uma comissão mista? A comissão mista é basicamente, simples, a gente teve vários exemplos durante a história recente do Brasil, mas ela é uma comissão instalada por meio da colheita de assinaturas de deputados e senadores. Então, como nós dissemos no início, né, se a colheita de assinaturas ocorrer na Câmara dos Deputados, será uma comissão parlamentar da Câmara dos Deputados. Se ocorrer no Senado, no Senado. E se a colheita envolver deputados e senadores, sempre considerando 1/3 de cada um, a gente terá uma comissão mista, né, mais ampla, que tratará de algum fato determinado, como disse. Essa, por exemplo, a CPI da Covid ou da pandemia, né? Ela poderia ter se tornado uma comissão mista se houvesse quórum para senadores e deputados? Poderia ter sido aberta como CPMI? Poderia, mas no ato da instalação teria que ter sido colhido, pegar a assinatura de deputados e senadores. A Câmara dos Deputados foi contra, desde o começo. Essa CPI foram os integrantes do Senado que capitanearam, que abriram essa CPI neste caso. Tá certo. Agora uma pergunta, se essa CPI, por exemplo, da Covid, que está acontecendo agora, se esse ano fosse um ano de eleições municipais ou eleição presidencial, poderia haver esse tipo de CPI? Isso foi debatido, de alguma forma, nas últimas eleições, esse tema sempre volta. E por quê? Bom, porque durante o ano de eleições, os políticos não podem utilizar o seu cargo para exercer alguma atividade eleitoral, porque isso seria um fato que configura o que se chama na legislação eleitoral de abuso de poder. Então, o presidente não pode utilizar o seu cargo para se autopromover nas eleições. Né? O que se discute, o que se debateu de alguma forma é se, olha, a CPI não teria esse caráter de autopromoção dos senadores para se lançar numa campanha eleitoral. E o que se diz, de forma correta, aí é não, né? A CPMI ou CPI de qualquer das casas, ela sempre pode ocorrer porque ela funciona, ela tem a função, né, de investigar problemas públicos, problemas de interesse da sociedade, né? Então, este interesse, ele sobressai sobre o interesse dos próprios deputados e senadores de se autopromover. Então, não importa, no final das contas, se o ano é eleitoral ou não, sempre vai poder haver CPI, porque o mais importante é realizar a investigação, não a questão eleitoral em si. E quantas CPIs podem ocorrer ao mesmo tempo? Aí até acho que cabe a pergunta assim, se é na esfera, tanto faz a esfera, municipal, estadual ou federal. Por exemplo, aqui no município, se tiver duas CPIs de assuntos diferentes, de fatos diferentes, elas poderiam ocorrer ao mesmo tempo?
Essa conta, né, não existe uma vedação, pelo menos no âmbito federal, de se instalarem CPIs concomitantes. É possível. O que não pode o regimento interno diz, né, senadores participando de mais de 2 CPIs. Ou deputados participando... Ou vereadores, no caso? Ou vereadores, enfim, Entendi. Participando mais de 2 CPIs. Porque aí eles não dariam conta, né, o pressuposto do regimento, sim, de conduzir investigações paralelas. Então, nesse caso, tem uma limitação física, né? Não é possível criar CPIs como você queira, mas o número é possível de criar 1 ou 2, dependendo do tamanho da Câmara ou do Parlamento que você está tratando. Tá certo. A gente vai então para mais um intervalo, Lucas. O papo tá bom, tá fluindo, mas nosso tempo tá curto, então a gente vai fazer o último intervalo. Estamos indo para o último bloco, o 4º bloco. Já já a gente volta com mais um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão atual, que é a CPI. A gente volta já. Já estamos de volta com o 4º e último bloco do Programação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre CPI, como a CPI é formada, como ela acontece, os locais que ela acontece. Quem está nos auxiliando aqui, explicando e tirando todas as nossas dúvidas é o professor Lucas Laurentes, que é doutor em Direito Constitucional. Lucas, nós já falamos dos poderes da CPI, mas ficou faltando uma questão. Município, por exemplo, tem regras diferentes em quebra de sigilo? Por exemplo, sigilo bancário e fiscal. O município também pode quebrar da pessoa que é investigada, a testemunha de uma CPI? Como nós dissemos, né, numa passagem aqui da nossa conversa, as CPIs elas têm os poderes correspondentes ao parlamento que ela faz parte. Então, o Congresso Nacional ela tem CPIs que têm competência nacional. As federações, né, os estados têm CPIs que têm competência estadual e os municípios têm competência municipal. A diferença do município do Brasil é que ele não tem judiciário. Então, a gente tem judiciário federal, judiciário estadual, mas não tem municipal. Uhum. Então, neste caso, o município não tem os poderes correspondentes para a quebra de sigilos, assim como tem os estados e a União. Então, essa peculiaridade, entre outras muitas, né, do município do Brasil, para este caso, o município, se ele quiser, né, que exista algum tipo de quebra, a CPI instalada no município, se quiser que ocorra algum tipo de quebra, ela vai ter que requerer, pedir para um juiz estadual, e aí o juiz estadual determina a quebra, se for o caso. Tá. Também uma coisa assim diferente, né, do que tem acontecido. A CPI, se ela convidar uma testemunha, um investigado que esteja incapacitado de estar presencialmente na CPI, tem alguma forma da CPI ir até essa pessoa ou não? Ou até de forma virtual? Existe uma regra, né, dentro da lei da CPI que diz que a comissão pode demandar, pedir para que juízes colham provas, peguem provas, realizem procedimentos probatórios, em casos em que as pessoas não possam comparecer à CPI. Isso ocorre em variadas situações, entre elas pessoas que têm dificuldade de locomoção, índios também, como você citou, e também algumas autoridades, né, que têm o direito de não comparecer. Entre elas, o presidente da República, essas autoridades têm o direito de enviar informações e não comparecer presencialmente. Tá. Quando o Lucas fala que eu citei, não foi aqui na gravação, né, Lucas? Porque nós batemos um papinho antes, né? Conversamos um pouco sobre a pauta e o índio era uma questão, assim, foi uma dúvida que eu coloquei, né? Então, está esclarecido. A CPI pode resultar, agora é até bastante polêmico, num impeachment de um presidente, de um governador, de um prefeito? Pode resultar assim como resultou, né? No caso do ex-presidente Fernando Collor, todo o problema que gerou o impeachment dele, o afastamento do presidente, foi iniciado com uma CPI. Não necessariamente isso acontecerá, porque o procedimento de impeachment é bastante complexo, né? Ele tem
variadas situações, como já aconteceram aqui no Brasil algumas vezes, né? Não só durante a vigência da Constituição de 88, mas se a CPI indicar fatos, questões, responsabilidades que possam, ao julgar do parlamento, possam gerar o afastamento do presidente, ela pode sim fundamentar o impeachment. O impeachment da presidente Dilma, que é o mais recente, né, que todos lembram. A CPI da Petrobras, por exemplo, que ocorreu durante o mandato, durante o governo da Dilma, essa CPI pode ter influenciado de alguma forma no processo contra ela para o impeachment? O procedimento de impeachment no Brasil, como eu disse, é bastante complexo, ele envolve muitas coisas, né? E envolve convencimento dos juízes do impeachment, que são os deputados e senadores. Por isso que se diz, né, que o impeachment no Brasil ele tem uma característica muito peculiar, que é político-administrativo. O que quer dizer? Ele tem todo um regramento administrativo, são muitas regras que mostram qual será o procedimento a ser seguido, e o Supremo, de certa forma, esmiuçou muito essas regras nos últimos tempos, mas o conteúdo, o julgamento final de será ou não afastado, cabe aos deputados e senadores. Então, neste caso da ex-presidente Dilma, não foi este o ponto da denúncia que gerou o afastamento. Mas a CPI, como um todo, pode ter gerado e gerou realmente uma forma de convencimento dos deputados e senadores para determinar o afastamento do presidente. Tá. E uma coisa que ficou faltando, nós falamos um pouquinho lá no início do programa sobre, abertura, formação, instalação da CPI, né? Mas como ela é composta, assim, quantidade de membros de cada partido, como que é dividida as cadeiras ali para compor uma CPI? A Constituição diz, né, nesse caso é repetido pela lei e pelo regimento, pelos regimentos, né, do Senado e da Câmara dos Deputados, que a composição é proporcional. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a representação de cada partido dentro do parlamento, dentro da Câmara e do Senado, deve ser espelhada dentro da CPI. Então, se um bloco parlamentar ou um partido tem 40%, ou 20%, ou 10% do plenário, se ele detém essa representação dentro do plenário, do Senado ou da Câmara dos Deputados, ele terá também essa representação, deve ter essa representação dentro da CPI. Considerando essa proporção, cabe aos líderes de partido ou de blocos parlamentares indicar os parlamentares, os deputados e senadores que vão compor a CPI, determinando a composição dela final. Não é por votação, por exemplo, é a escolha, então, é o líder do partido que vai escolher as pessoas que vão representar o partido durante a CPI. Isso mesmo, os líderes do parlamento, os parlamentares, né, que chefiam, que tem a chefia de blocos parlamentares, que são vários partidos juntos. Sim. Ou partidos, eles têm o poder, eles têm a prerrogativa de indicar quem vai representar esses blocos dentro da CPI. Uma vez instalada a CPI, como nós dissemos, aí será feita uma eleição do presidente, mas aí já a CPI... Que aí é para formação mesmo, os cargos, composta, né? Os cargos mesmo. De uma CPI que já está formada, já está composta. Já está composta. Tá certo. Lucas, a gente tem a sensação de que a CPI acontece, tem todo um processo enorme, leva meses para finalizar, e muitas vezes a gente tem a sensação, não estou dizendo que é isso, que acaba em pizza, que não dá em nada. Qual é o resultado mesmo de uma CPI na prática? Nós tivemos variadas situações, né? Então, a gente teve desde CPIs que geraram impeachment, como no caso do ex-presidente Collor de Mello, que é um resultado assim, muito grande. O impeachment é uma situação assim, extrema dentro da democracia. E isso mostra o poder de uma CPI. Agora, existem CPIs que se perdem no meio da investigação e não conseguem gerar um relatório conclusivo. Se a CPI não consegue gerar um relatório conclusivo, mostrar,
olha, essa pessoa fez isso, essa pessoa fez aquilo, essa pessoa tem essa responsabilidade perante a União, então ela acaba naufragando, ela acaba não funcionando, não atinge o seu objetivo. É por isso que é muito importante, né, a presidência e os membros da CPI terem a consciência de que toda a CPI tem que terminar com algo determinado, indicando quem é responsável ou não. Não pode perder o foco. E o relatório que é finalizado, né, que é montado ali pela CPI ao longo do período que ocorreu a CPI, esse relatório ele é encaminhado ao Ministério Público. E aí, se ele estiver apontando uma pessoa, um culpado, o juiz que recebe o relatório, ele é obrigado a condenar ou ele tem que começar do zero um julgamento? Explica isso para a gente. Existe a ideia de que a responsabilização será só penal, né? Então, as pessoas depois da CPI verão, de alguma forma, ir para a cadeia. Isso não é um fato, não corresponde à realidade efetivamente. Por exemplo, o processo de impeachment não gera cadeia e ele pode ser consequência da CPI. Para explicitar isso daí, foi até feita uma alteraçãozinha na lei de CPI, no ano de 2016, dizendo que o resultado da CPI poderá ser a propositura, o requerimento da propositura, ou de ação penal ou de ação civil. O que quer dizer? A pessoa vai ter que devolver dinheiro, né, no caso da ação civil, se ele lesou, se ele gerou algum dano às pessoas. Mas nos dois casos, da ação civil ou da ação penal, cabe ao juiz que receber essa ação verificar se existe boa fundamentação, se os fatos são realmente determinados e se ele considerar que esses requisitos existem, aí ele vai tocar a ação e gerar, enfim, a responsabilização de quem se deve ser responsabilizado. Tá certo. E ficou faltando, para encerrar agora o programa, ficou faltando uma questão. Eu fui convocada, eu fui convidada a participar de uma CPI, eu tenho direito a um advogado, mesmo que eu não tenha habeas corpus, é um direito meu. Isso. O Supremo, de alguma forma, existiu esse debate, algumas decisões. Por quê? Bom, porque basicamente a CPI ela é um procedimento administrativo dentro do Congresso Nacional. Então se levantou a questão de se existia o direito à presença dos advogados em todas as situações, porque os advogados têm o direito de presença basicamente em situações de procedimento judicial. Sim. O Supremo resolveu muito facilmente isso daí, dizendo que, olha, a CPI é um procedimento judicial dentro do parlamento. Então, se ela tem a característica judicial, então todo mundo que participar deste procedimento tem o direito também à defesa de advogado. Por isso que a gente tem visto na CPI da pandemia, que é a mais atual, que todas as pessoas que estão indo lá para depor estão indo acompanhadas, né, no direito. Professor Lucas, quero agradecer pela sua vinda ao programa, foi muito esclarecedor, a gente tirou todas as dúvidas que poderíamos, né? As portas da Rede Século XXI estão sempre abertas para você. Obrigado. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por tudo. Ok. A Programação Nacional fica por aqui, então. Promete voltar na próxima semana, no próximo sábado, a partir das 10h30 da noite, com um novo tema, sempre um tema atual para a gente conversar e tirar as suas dúvidas. Até a próxima!